Bom, nós vamos começar com a nossa interpretação de modelagem. Já estou com a minha base pronta, essa é a parte das costas, meio costa, linha do busto, cintura, quadril. A gente sempre vai seguir o mesmo passo a passo. Então, o primeiro vai ser a base da modelagem, segundo, folga de vestibilidade, terceiro, criação do modelo mais pence de ajuste. Então, a partir da base, eu vou dar folga na lateral. Esse modelo, ele é mais justo, né, nessa região de cima. Depois, ele tem tipo uma sainha aqui, que tem o volume que nós vamos fazer ao longo do vídeo. Então, nesse caso, eu vou sair 1 centímetro de vestibilidade na lateral. Lembrando que isso é uma sugestão, pode ser mais, porém, se você quiser uma peça mais folgada, né, mas eu recomendo mais ou menos nesse modelo 1 centímetro, no máximo 1,5, senão vai ficar muito larguinho nessa região aqui, tá? Lembrando que a vestibilidade, gente, do busto, cintura e quadril não necessariamente tem que ser igual. Vocês podem dar uma vestibilidade no busto, outra na cintura, outra no quadril, tudo bem? Aqui eu vou sair 1 centímetro em toda a lateral. Mesmo que eu vá abrir volume aqui depois, eu gosto de dar vestibilidade, tá? Em toda a lateral. Então, eu vou estender aqui. Sair 1 de vestibilidade, vou descer nesse caso uns 3 centímetros da altura da cava. Do final do ombro para dentro, como ele é mais cavado, eu vou subir 2 e vou retraçar cava. Eu vou retraçar a cava aqui. Nessa região do pescoço, ele é mais próximo, nessa blusinha, na verdade, é mais próximo ao pescoço. Mas mesmo assim, eu vou descer aqui 2 centímetros e vou entrar 1,5 centímetro, para não ficar muito rente ao pescoço, tá? Mas se vocês quiserem, é uma opção. Eu, nesse modelo, tô fazendo uma leve abertura, porque ele tem mesmo um pouco de abertura, tá? Ele não fica tão rente ao pescoço assim. Vou esquadrar para não ficar nenhum biquinho. Vou unir esses 2 pontos. Aqui eu só vou marcar para vocês, a gente vai ter um recorte na cintura, por quê? Porque tem aquela parte da sainha que a gente vai fazer aqui, né? Na parte das costas, gente, como tem na frente o recorte princesa, eu vou fazer nas costas também, porque eu acho que vai ficar mais bonito e ele fica mais bem modelado. Então, olha só. Essa pence eu vou deslocar para cá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer minha régua aqui do final da pence. Eu vou fazer essa linha e vou pegar essa pence, ó, é como se eu estivesse trazendo ela pra cá. E vou unir esses 2 pontos. Certo? Então, a gente vai ter um recorte aqui, eu só desloquei a pence pra cá. Vou aproveitar, vou fazer a pence de ajuste aqui, vou fazer de 2 centímetros. E já venho trazendo ela pra cá. E aqui eu vou fazer uma pence, então como o biquinho da pence ficou pra cá, eu vou fazer uma pence de 1,5 centímetro nessa região, ó. Então, as pences que estão em direção ao recorte, porque aqui a gente vai ter um recorte, né? Então, essas pences que estão em direção ao recorte, a gente vai cortar, jogar fora. Essa outra, que não está nessa direção, a gente vai colar. E aqui eu vou recortar também, porque a gente vai primeiro transferir essa pence aqui pra baixo. Então, aqui é um molde, então já vou cortar para não ficar confuso. Essa é a parte do corpinho das costas. E essa é a parte da sainha. Nessa parte de baixo, a pence, ela vem na base, né, até o quadril. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela com uma altura de aproximadamente 10 centímetros. Vou retraçar, por quê? Porque aí eu vou recortar até aqui. E vou transferir essa pence lá pra baixo. Então, eu já vou aproveitar o volume da pence. Vou recortar aqui no meio. Aproveito o volume da pence já pra poder dar um volume aqui nessa parte de baixo, ó. Então, aqui eu transferi esse pedacinho. Por isso que eu subi, porque se eu deixasse ela aqui, eu não ia transferir nada, né? Então, a gente pode usar esses recursos. Subir, então, aqui eu deixei a pence com 10. Abri de baixo pra cima. E aí, vou colar essa pence. Colei, mas mesmo assim, tá vendo que ficou pouco volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar metade aqui, mais ou menos. Vou fazer uma linha reta. Por quê? Porque eu vou abrir mais um volume aqui. Então, eu venho de baixo pra cima. Agora, assim, quanto mais eu abrir, mais volume vai ter.
bater, né? Aí o quanto eu... Aqui, na verdade, deixa eu ver. Eu vou abrir mais ou menos uns 4 centímetros, que eu acho que já tá o suficiente. Mas se vocês quiserem que ela fique mais rodada, aí vocês podem ir abrindo mais, tá? Só que, se vocês quiserem muito volume, o ideal é que daí vocês façam vários recortes para que aqui fique tudo proporcional. Não fique volume concentrado só em um recorte, tá? O ideal é sempre que a gente divida para ficar proporcional. Aqui eu vou abrir 4 centímetros e vou colar papel. Tá vendo que nessa região de cima ficou com um leve biquinho? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colar papel aqui embaixo, vou colar um pedacinho de papel aqui e vou tirar esse biquinho que ficou. Lembra que bico no molde é um defeito na peça. Então, eu colei um pedacinho de papel aqui também. Venho com a parte curva da régua e vou... É um leve arredondado só que a gente dá. Mas por quê? Porque como a gente abriu aqui, tá vendo que deu essas quininhas? A gente vem com a régua e faz esse traçado aqui, ó. O ideal, gente, é fazer isso com caneta ou lápis fininho, tá? É que a minha caneta é grossa para vocês enxergarem melhor, mas ela vai ficar arredondada, certo? Essa é a parte da sainha. Outra coisa, o fio tá aqui, ó, paralelo ao meio costa, então vai cortar. Gente, uma recomendação, zíper nas costas. Pode ser o zíper na lateral? Pode, mas se for colocar aqui nas costas, aí tem que ter, deixar a margem de costura, tá? Lembrando que, como eu sempre falo pra vocês, a margem de costura eu deixo no tecido. Se vocês quiserem deixar a margem de costura, vocês adicionem 1 centímetro de margem em toda a volta. Se for mais iniciante, pode deixar mais margem de costura pra evitar, né, enfim, evitar cortes, por exemplo, na overlock. Então, aqui, se for colocar o zíper nas costas, aqui deixa com costura, tudo bem? Outra coisa, se você tiver lordose ou quiser que a parte das costas fique mais modelada, uma sugestão, ó, vou voltar aqui só para vocês verem. Vocês podem entrar também aqui na linha da lordose, que é essa linha de cima aqui, ó, entrar 1 centímetro e morrer lá em cima, tá? Eu já ensinei isso em outros vídeos para vocês, mas o pessoal aí tem lordose, que tem bastante lordose nessa parte das costas, vocês podem fazer essa correção, tá? E aí vocês vêm até aqui, ó, até o final do quadril. Por quê? Porque daí toda essa parte a gente vai estar eliminando. Então, é um outro recurso para correção de lordose também. O fio aqui paralelo ao meio costa. Aqui o fio também, ó. Fio e fio. Essa sainha, gente, não é godê, né? Então, não precisa cortar. Pode cortar enviesado? Pode. Mas eu não cortaria enviesado porque não é o modelo, né? Ele tem um volume, mas é um leve volume. Mas se vocês quiserem, dependendo do tecido, um tecido fininho, cortar enviesado, pode ser também. Mas eu cortaria aqui no fio reto, tá bom? Nessa parte no fio reto. Agora, a parte de cima, então, como eu falei pra vocês, tanto a pence de ajuste quanto a pence da cintura, as pences que estão em direção do recorte, eu vou eliminar, ou seja, eu vou cortar e vou jogar fora. A outra pence de ajuste, como não está nessa direção, o que eu vou fazer? Eu vou colar. E sempre que eu vou cortar para poder fazer essas correções, eu gosto sempre de deixar um pedacinho de papel aqui, porque a gente tem que colocar um molde do lado do outro, para ver se tá tudo certinho, porque a gente normalmente precisa corrigir, né? Então, olha só. Aqui eu vou recortar. Aí, como que a gente tem que corrigir? Olha só, eu preciso colocar um molde do lado do outro. E aí, vou ver onde bate essa ponta para poder fazer a correção. Por quê? Porque teve as pences de ajuste também que eu corrigi. Então, eu venho aqui, ó, como se eu estivesse costurando o meu molde. Olha só, olha onde ele bateu. Então, a minha cava, na verdade, é nesse ponto aqui, ó. E aí, eu venho, posso vir com a régua ou a mão livre mesmo. Então, essa é a minha cava. Vou pegar aqui minha régua. Ó. Essa é a cava. Se eu não tivesse feito isso, ia faltar tecido aqui, tá vendo? Então, sempre que a gente faz essas correções, esses recortes, o ideal é sempre colocar o molde do lado do outro, como se a gente estivesse costurando mesmo, para poder ver se tá tudo certinho, alinhado, tá? Então, o fio tá aqui. Essa pence de ajuste a gente vai colar. Então, tanto faz eu fechar de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu vou vincar em um dos pontos aqui e a gente vai colar. Ela vai morrendo em nada nessa parte. Aqui ficou redondinho, mas se precisar, o que a gente vai fazer? Pega a régua
E faz, ó, um leve arredondado. Então, aqui eu vou recortar pra mostrar pra vocês como o molde ficou pronto. Essa é a parte de cima. A parte de baixo aqui também eu vou dar uma leve arredondada. E a gente vai cortar. O acabamento aqui, gente, vocês podem fazer ela dupla nessa parte, ou se não, um revel. E aí, o revel, a gente vai percorrer toda essa voltinha, mas isso eu vou fazer no final do vídeo, quando a parte da frente já estiver pronta, tá bom? Então, tecido dobrado, corta uma vez que já vai sair o par. Aqui também, tecido dobrado uma vez. Se for colocar o zíper no meio costa, que precisa de margem de costura, senão pode cortar na dobra do tecido aqui, se for colocar na lateral, tá? Então, essa é a parte de baixo e o fio eu vou colocar paralelo ao meio costa também. Bom, a parte da frente, já estou com o meu meio, com a minha base da frente pronta. Linha do busto, cintura, quadril. Então, a gente sempre vai seguir aquele passo a passo, igual a gente começou nas costas, né? Então, primeiro base da modelagem, a base já tá traçada. Folga de vestibilidade, a mesma folga que eu dei nas costas, eu vou dar aqui na frente. Então, aí eu vou percorrendo 1 centímetro, lembrando que as nossas folgas sempre aqui na lateral. Aqui da cintura pro quadril com uma leve curvatura. O mesmo rebaixamento que eu dei nas costas, eu vou dar na frente, certo? E em relação ao ombro também. Então, a mesma coisa a gente faz na frente e nas costas. Por quê? Porque o ombro frente tem que ter o mesmo tamanho do ombro costa, certo? Aqui também, ó, eu vou descer 1,5 centímetro. Vou retraçar o decote. Aqui eu vou fazer aquele esquadro para ficar mais fácil, não ficar um bico. Então, tô retraçando o decote. Vou retraçar a cava. Aqui nós temos 2 recortes, um que vem da linha do ombro e outro que vem aqui da cava. Então, eu vou entrar, eu vou achar mais ou menos aqui, gente, não é exatamente no meio, mas poderia ser se vocês quisessem ficasse simétrico, tá? Aqui eu vou entrar uns 4 centímetros, vou unir, vou estender até o ápice do busto, certo? Nós vamos ter o recorte aqui também, né, na linha da cintura, que vai ter aquela, como se fosse aquele babadinho aqui embaixo. Aqui nós temos um outro recorte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar a minha régua, deixa eu ver, desse ponto da pence pra cá, eu entrei 4 centímetros e vou fazer uma linha reta até aqui em cima. Eu vou retraçar a minha pence, então isso daqui, ó, esquece, vou retraçar minha pence. E vou aproveitar, e aqui eu já vou fazer a curvatura do recorte princesa. Vou entrar 2 centímetros e vou unir até aqui. Então, aqui nós temos um outro recorte, certo? E aí, eu vou até aproveitar, já vou estender, por quê? Porque lembra que na costa, quando a gente fez, abriu o volume aqui nessa parte de baixo, nós transferimos, né, a pence, essa pence para baixo para abrir um leve volume e depois a gente recortou de novo, certo? Para abrir mais um pouquinho. Então, só estendi essa linha. Aqui, gente, nós teremos, então eu vou recortar essa parte, aqui é o nosso meio frente, aqui temos a pence de ajuste e no decote, se eu baixei o decote, eu preciso fazer uma pence de ajuste também, vou fazer de 1,5 centímetro, ó. Então, eu tenho um recorte que vem aqui, então, as pences que estiverem em direção ao recorte serão eliminadas. Então, isso daqui eu vou recortar. Aqui nós temos um outro recorte. Então, essa pence de ajuste tá na direção do recorte? Tá, então eu vou recortar, vou jogar fora. Essa pence não tá na direção do recorte, então eu vou colar. E essa eu vou colar também. Então, eu vou começar recortando essa pence. Vou jogar fora. Essa aqui também nós temos um outro recorte. Lembrando que, como a gente tem que colocar um molde do lado do outro, o ideal é sempre deixar papel aqui na lateral, tá? Aqui eu vou recortar. Tá vendo? Eu não vou deixar bem justinho. Por quê? Porque a gente sempre vai precisar colocar um molde do lado do outro pra poder bater os moldes, né? Pra ver se vai precisar colar alguma coisa ou não. Então, aqui eu vou fechar a pence. A pence do busto, eu sempre fecho de baixo pra cima. Então, eu venho daqui pra cá. E vou fechar aqui, ó, de baixo pra cima. Quando a gente faz isso, olha o que acontece. Fica um bico aqui, né?
A gente vai tirar esse bico fora também. Então, eu vou colar esse pedaço. E aí, vou pegar a régua e vou tirar esse biquinho fora. Ó, ficou um leve biquinho aqui, ó. Lembra que bico no molde é um defeito que dá na peça. Então, isso daqui eu tenho que tirar fora, ó. Retracei. Vou jogar fora. Quando eu faço isso, olha só, eu vou colocar um molde do lado do outro aqui. Esse pedacinho eu também vou fechar. Vou colar. E a gente vai colocar aqui, ó, um molde do lado do outro. Como se a gente estivesse costurando mesmo. Opa. Cintura com cintura. E vai encaixando. Aqui ele bateu nesse ponto. Então, eu vou... Aqui deu uma leve... Eu vou traçar aqui, ó. Deu uma leve correção só. Só que aqui também, olha só. Eu vou tirar só esse biquinho que ficou. Ó. E aqui, tá vendo que ficou um biquinho também? Então, eu venho e vou tirar esse biquinho fora. E depois a gente vai colocar um molde do lado do outro, ó. Esse do lado desse. Pra ver se tá batendo tudo certinho. Ó, aqui também deu bem de levinho aqui nessa parte de cima. Vou retraçar. E essa pence eu vou colar. Bom, colei essa pence, vou retraçar aqui, ó. Vou voltar com a régua pra poder fazer esse decote. Meio frente. Eu já vou marcar o fio, sempre paralelo ao meio frente. Ó, fio, tô apoiando na linha reta aqui da cintura. Fio, apoiando aqui, ó, na linha reta. Na dúvida, quando o molde for curvo, apoia nessa linha e fio, ó. Então, eu vou recortar. A gente já bateu, né, os moldes, corrigimos. Agora, eu vou recortar toda a volta dele pra gente finalizar essa parte de baixo. Essa parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá nas costas. Então, aqui eu deixei uma altura de 10. Vou cortar até esse ponto. Fecho essa pence, porque daí eu já vou transferir essa pence, esse volume aqui pra baixo. E aí, eu venho aqui e vou abrir também. Como a pence das cinturas é menor que a pence das costas, então abre menos, porque lembra que a cintura tem 2 de pence e nas costas tem 3. Então, abri um pouquinho menos. E aqui eu vou abrir uns 4 centímetros. Se vocês quiserem que a roda da frente fique exatamente igual a roda das costas, aí é só aumentar aqui um pouquinho mais, tá? Se não, pode deixar assim mesmo, porque não tem problema. E aqui eu vou aumentar 4 centímetros também e colar papel embaixo. Colei. Agora, eu vou tirar esses biquinhos que ficam aqui. O fio paralelo ao meio frente. E aqui vocês vão cortar na dobra do tecido, porque daí já vai ser essa parte inteira. Aqui eu marquei o fio também, ó, dobra do tecido pra sair essa parte inteira. Agora, a gente vai falar sobre o acabamento. Bom, em relação ao acabamento, aqui na parte de baixo, vocês vão fazer só uma barrinha, né? Mas aqui, ou vocês podem fazer ele duplo, ou um revel. Eu faria um revel, dependendo do tecido, vocês podem até colocar uma entretela de malha no revel para ele não ficar, para dar uma leve estrutura. Então, aqui eu faria mais ou menos, vou até colocar um durex, só para facilitar o desenho do revel, de mais ou menos uns 4 centímetros, ó. E aí eu venho, lembrando que o revel é sempre uma cópia, né? Do nosso molde, ou seja, eu preciso dar o acabamento nessa parte e nessa parte. Poderia só fazer assim, ó, quero um revel fininho, de uns 2, 3 centímetros, só percorrendo a cava e só percorrendo o decote. Eu, particularmente, gosto quando ele é inteiro. Então, ó, aqui eu venho de baixo pra cima com uns 4 centímetros. Ó, 4. Já venho fazendo esse desenho. E quando chega aqui, ó, eu já vou fazendo isso. Que daí vai ficar como se fosse uma coisa só, tá vendo? Como se fosse não, ele vai ficar
sendo uma coisa só. Então, o nosso revel seria o quê? Exatamente isso daqui. E aí, o que a gente faz? Coloca um papel aqui embaixo e vai copiar. Não precisa daí ter esse recorte, tá? Aí, vocês podem copiar aqui, ó, toda a volta. Ó, não precisa no revel ter o recorte. Faço o contorno. E nessa parte de baixo, eu vou passar uma carretilha. Aqui, ó. Fazendo todo esse contorno. Tiro aqui o molde de baixo. E, ó, esse é o revel. Ó, revel costa. Aqui também vocês vão cortar. Então, sempre paralelo ao meio costa, né? O fio. E aí, dependendo do tecido, vocês podem colocar uma entretela de malha. Na parte da frente, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vou pegar o molde aqui. Vou colocar um durex. E vou prender essa parte de baixo também. Por quê? Porque daí a gente vai fazer todo esse contorno. Então, aqui eu vou marcar uns 4 centímetros. Marco 4, também tem que ser o mesmo tamanho. Então, aqui a lateral igualzinho das costas, né? Pra poder casar. Fazer uma linha reta aqui. E aí, eu posso vir daqui pra cá. E aí, o revel também não precisa ter recorte, tá? Vou tirar esse bico que ficou aqui. O revel pode ser inteiro. Então, a mesma coisa, eu vou colocar um papel aqui embaixo. Por isso que não joguem fora esses retalhinhos de papel que sobram, que a gente sempre usa. Ó, eu vou copiar toda a volta aqui, decote, ombro, cava. Vou passar a carretilha nessa parte, para poder cortar o meu revel. Passei, agora eu vou passar a caneta aqui e o fio também sempre paralelo, aqui o meio frente, né? Meio frente, o fio sempre paralelo ao meio frente. Bom, então todos os moldes estão cortados, né? Então, como eu falei pra vocês, o revel não precisa ter esses recortes do molde original, tá? Essa é a parte da frente e a nossa parte também aqui das costas, como sugestão, né, gente? Eu dei o revel, mas poderia ser forrado até um viezinho, mas eu acho que o viés não ia ficar tão bonito, que é uma peça mais social, né? Acho que o viés aqui não ia ficar muito bom. A não ser que também ele fosse o viés tombado pra dentro, acho que daí ficaria um pouco melhor. Mas nesse caso, o revel vai ficar, na minha opinião, o mais bonito, um acabamento mais bonito.